Olá, hoje eu queria responder um comentário que foi feito à live que eu fiz com Bruno Carlucci sobre o meu livro Elementos da Teologia. Lá, o usuário @danielcarvalho5459 fez o seguinte comentário. Anotei aqui. Não me soa bem a ideia de Próclo em que o mundo já é perfeito e que estamos condenados a viver ciclos eternos transmigrando entre animais e humanos. Passa uma imagem de estagnação e que o esforço de um desenvolvimento moral/espiritual não leva a nada. Vou comprar o livro e procurar entender melhor isso. Muito obrigado, Bruno e Antônio Luiz. Muito obrigado, Daniel. Pode só me chamar de Antônio, não precisa de usar Antônio Luiz. E obrigado também por comprar o livro e pelo seu interesse em Próclo. Tem algumas coisas aí que eu preciso esclarecer, que talvez não ficaram claras na live. Então, em primeiro lugar, estamos condenados. Isso levanta a pergunta: quem é imortal? Ou o que é imortal? Somos nós? É Antônio, Daniel, Maria, Laila e por aí? Para Próclo, isso não é verdade. Não somos nós os indivíduos biográficos que nasceram em certo momento. A alma, a psique, né, ela é imortal, ela não morre e ela também é sem começo. Então, ela sempre existiu. E ela vive e viverá infinitas vidas. Assim, ela não é a minha alma. É mais que eu sou a máscara, a pessoa que ela veste neste momento. Então, não somos nós que somos condenados a isso. É uma função da educação filosófica em Próclo levar as pessoas a conseguir se identificar com a própria alma, a dizer: eu não sou o Antônio, eu sou essa vida que vive em mim, pela qual eu vivo, que não acabará quando eu morrer, mas continuará para dar vida a outros corpos. Eu sou verdadeiramente essa vida e eu não sou essa pessoa que começou a existir quando esse corpo nasceu. Não, isso é uma conquista, um resultado da educação filosófica e do desenvolvimento moral para Próclo. Então, temos que ter cuidado quando a gente estamos condenados. Claro, isso é até mesmo um jeito de falar que eu mesmo caio de vez em quando estou falando de maneira mais informal, mas a gente tem que ter cuidado, porque isso daí, de vez em quando, cria alguns pegas. Eu acho que parte do problema levantado sobre desenvolvimento moral aqui tem a ver com esse pega. E outra coisa que eu preciso esclarecer antes de responder a pergunta se isso aqui não é estagnação, é sobre os ciclos de transmigração. Para Próclo, não são só vidas humanas e animais. Parte do tempo, na verdade, na parte natural de sua vida, a alma, ela passa nos céus. E nesse momento ela não é nem humana, nem animal. Ela vive uma vida celeste, ela tem um corpo astral que na realidade nunca deixa ela, até mesmo agora, enquanto a gente está dando vida a corpos individuais, corpos mortais aqui na Terra, ela ainda está conosco, ainda temos esse corpo astral. Se você quer entender isso de uma maneira menos, como que eu vou dizer, New Age, esotérica, você pode pensar nesse corpo astral simplesmente como nossa presença no espaço. Tá? Para Próclo, o espaço, o lugar e o corpo astral são ambos feitos da mesma luz. Então, é a nossa presença no espaço, e essa presença é tudo o que a gente tem quando a gente está no céu. A gente não tem um corpo perecível, a gente só tem uma presença da vida que não morre, né? Uma presença perpétua da vida. E bem, essa parte da vida da alma, né, quando ela está lá em cima, é a parte natural da vida dela e ela passa o tempo dela contemplando.
E daí te vê regularmente almas como as nossas, almas transmigratórias, descem para dar vida a seres humanos. Elas fazem isso por um motivo bom, não é por uma ignorância, mas por querer imitar os deuses de maneira mais plena. Então, querer imitá-los não apenas na sua onisciência, investigando as formas, contemplando as formas, mas também na sua onipotência e na sua benevolência, descendo aqui para ordenar o mundo, para participar da ordenação do mundo. As diferentes almas são dependentes de diferentes deuses e elas acompanham no céu as estrelas ou planetas desses deuses. Então, por exemplo, uma alma marcial, né, uma alma que segue Marte, ela vai seguir o planeta Marte enquanto ela está lá no céu, mas de vez em quando ela vai querer descer para participar da providência de Marte. Né? O que é a providência de Marte? Aqui embaixo é cuidar da separação, cuidar dos conflitos, ou preservar as diferenças. Né? Isso é tudo coisas que Marte faz, preservar a individualidade de cada um. São tudo coisas que Marte faz. Então, de vez em quando, as almas marciais transmigratórias descem aqui para fazer isso. Mas, claro, quando elas estão aqui, elas estão sujeitas às emoções fortes, às paixões, e por isso elas podem se deixar levar demais por elas e pode subordinar a razão às emoções. Então, por exemplo, uma alma marcial vai ter uma tendência, de fato, por exemplo, a raiva, né? E ela pode realmente se tornar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa cruel, uma pessoa sanguinolenta, né? E isso daí leva ela a ficar aqui na Terra e não continuar sendo um ser humano, mas a virar um predador, virar um lobo. E por um tempo, então, ela fica dando vida a vários diversos tipos de animais, imaginando aqui tipicamente animais marciais, mas podemos depois, com outros elementos de análise, podermos diversificar esse relato. Mas daí, eventualmente, como a vida natural da alma é contemplar, ela vai começar a melhorar, seja pela experiência das vidas animais, seja por sofrer punições e prêmios entre as vidas. Próclo acha que existe um lugar para punição das almas no Tártaro, no centro da Terra, e um lugar de prêmio no limite da atmosfera, no éter. E daí, assim, ela vai sendo educada pelas experiências dela, e daí ela acaba virando humana de novo. E em certo momento ela vive uma vida verdadeiramente filosófica, em que ela já nem mais vive como um ser humano, né? Ela já vive no corpo humano uma vida astral, né? Já vive como um astro, então brilhando, radiando, uma pessoa abundante de energia e de conhecimento para dar para os outros. E daí ela acaba voltando para a sua estrela, nesse exemplo que a gente está pensando, voltando para passar uma temporada lá nos céus junto com Marte. E daí, depois de um tempo, ela vai voltar aqui para baixo de novo, e é assim que funciona. Então, só corrigindo que não são ciclos eternos transmigrando apenas entre animais e humanos. Existe essa parte importantíssima, na realidade, o centro do ciclo, que é a vida no céu. Agora, isso aí que é uma imagem de estagnação, e o desenvolvimento moral e espiritual não leva a nada, né, nesse caso, bem, se você está pensando no eu, então voltando àquela pergunta, estamos condenados? Se você está pensando nesse eu biográfico, de certa maneira, sim. Até porque o eu biográfico, você vai ter que se desidentificar com ele no desenvolvimento moral e espiritual. Então, para Próclo, o desenvolvimento moral e espiritual não, por exemplo, não traz nenhuma vantagem para esse eu biográfico. Na realidade, ele morre como parte disso. Você, no desenvolvimento moral e espiritual, você vai entender que a sua verdadeira identidade não é esse eu, esse nós que a gente usa no dia a dia. Sua verdadeira identidade é essa vida imortal que passa por você. A sua vida, a fonte de sua vida é muito maior do que você. E você, do que você se acha agora. Ela já deu vida
para outras pessoas e vai dar vida para ainda outras, e não é uma capacidade só de dar vida para humanos, é uma capacidade de dar vida para todo tipo de animal. É realmente isso que é a capacidade de sua vida. E na realidade ela é como se fosse um braço, um instrumento de um Deus para realizar a providência típica dele. Seja reconciliando e juntando coisas, se for uma alma de Vênus, seja separando e causando conflitos, se for uma alma de Marte, seja aconselhando e trazendo saber técnico, se for uma alma de Atena, e por aí vai, sabe? Então, realmente, o desenvolvimento moral não é algo que faz bem para o eu, nós aqui. Para Antônio, para João, para Maíra, para ela, não é. Agora, não é verdade que o desenvolvimento moral e espiritual não traz nada para o mundo. É uma parte importante, uma parte crucial da cosmologia, que as almas voltem para o céu. E isso o desenvolvimento moral e espiritual traz. E também ele é algo que, para Próclo, ele é um platonista, tem essa vertente racionalista. Então, a vida mais moral, a vida mais espiritual é a vida mais feliz. Não? Claro, a maior parte das pessoas são irracionais, a maior parte das pessoas não se desenvolve moralmente, espiritualmente, e, por isso, a maior parte das pessoas não é feliz, na visão de Próclo. Mas é importante então tem essa motivação aí, que é a busca da felicidade. E também a visão que o mundo já é perfeito deve funcionar como uma motivação para nos tornarmos melhores. Porque a gente vê a perfeição, a gente ama a perfeição porque ela é bela, e daí a gente busca a perfeição, a gente quer ser parte disso. Então, longe de ser algo desmotivador, para Próclo é algo que nos encoraja. E, de fato, isso resolve para ele um problema que para outras teorias existe. Né? Se você acha que o foco do desenvolvimento moral e espiritual é sair desse mundo, de alguma maneira se retirar dos ciclos naturais, daí você tem um problema de que isso não é uma coisa que existe no mundo. Né? Por definição, tudo que está no mundo está integrado no mundo. E daí você tem um problema de você estar buscando o ideal que você não tem um exemplo dele. Né? Se teve uma pessoa aqui que conseguiu sair, bem, enquanto ela estava aqui ensinando as pessoas a sair, ela não tinha saído ainda. Né? E daí, assim, existem respostas a isso, existem soluções, mas é uma tensão, é um problema quando você tem um ideal moral que ele não é exemplificado. Para Próclo, o ideal moral está todo hora exemplificado na perfeição do mundo, nos deuses cósmicos, na harmonia da natureza. Claro, isso envolve para Próclo, isso é uma parte meio difícil de engolir da visão de mundo dele, que isso envolve ver muito do sofrimento que a gente vê, na realidade, todo o sofrimento que a gente vê, todo o mal que a gente vê, a crueldade, o vício, né, as mentiras, como parte de um mundo perfeito. Isso é algo difícil de engolir e exige de nós que a gente reconfigure nossas ideias do que é certo e do que é errado. Então, isso é um problema. Mas, para Próclo, existe esse lado mais motivador, de que, muito longe de ser uma imagem de estagnação, é algo que nos chama, é algo que nos seduz, é algo que nos traz para realizar os valores divinos. Espero que isso tenha respondido um pouco à inquietação com respeito a Próclo. E se você ler os elementos da teologia, você vai encontrar realmente vários dos argumentos por trás do que eu disse aqui agora. Bom? Então, boa leitura. Obrigado, Daniel, pela pergunta. E um abraço a todos os leitores. Eu fico aberto a mais perguntas e indagações sobre o livro. Um abraço.